E o convidado de hoje, o chefe Amaury Arraes. Chefe, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Quando o nosso amigo Paulo, Dr. Paulo Mariano, me convidou para isso aqui, de bate pronto, já falei sim. E são os parceiros também. E, pô, muito uma contente honra, de né, estar aqui. Dr. Paulo? Uma honra ser convidado. O Amaury tem uma trajetória profissional, não é porque eu estou aqui na presença dele, além da qualidade, ele tem uma história que ele vai contar aqui para a gente, com certeza, né? Que é muito interessante, porque passou por vários lugares, por vários tipos de casas, né? De restaurante, de clube. Então, não é uma história só de quem fez só restaurante, né? Ele tem outras histórias que eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito. Verdade, Paulo, verdade. E a Amaury, começando, vamos dizer, pelo começo, né? Como que despertou a paixão por gastronomia? Cara, isso já vem de família. Veja bem, eu no meu Mato Grosso do Sul, na minha terra, da onde venho, a família tinha um braço dentro da cozinha, restaurante de beira de estrada de caminhoneiro, vamos pensar assim, tá? E aí, chegando a São Paulo, fui já por esse caminho introduzido em algum mercado, né, na gastronomia, passando aí por restaurante como no auge, estava lá o Terraço Itália, alguns restaurantes Dom Cu de renome em São Paulo. Vou falar. O Geller, que foi Paulo frequentou o Geller, aliás, nos encontramos muitas vezes, depois de mais maduro, eu já... depois de muito tempo... Tem um grupo tempo, até hoje, a turma do Geller. Depois de muito tempo, né, passei por algum tempo no Geller, que foi uma escola também maravilhosa, onde eu fiz muitos amigos e tudo mais, depois sendo convidado aí para o Leopoldo, junto, né, fazer parte do Leopoldo também, que são caras que frequentavam a sociedade na época, né, era a sociedade com grandes pessoas lá, como Araújo Príncipe, que é um grande amigo meu, um dos melhores, grandes mestres de São Paulo, assim como muitos que eu tenho, e grandes chefes, né, e depois... voltando para a gastronomia mais de dia, vamos dizer, voltei para o Terraço Itália, né, trabalhar com o meu grande chefe, sou discípulo dele, tenho o maior orgulho, passei um tempo na cozinha com ele, que foi Luciano Boccegia, que é um nome maravilhoso, um dos melhores chefes desse país e tudo mais, acrescentando aí depois na sequência com Alex Atala, inauguramos Filomena, que você também frequentou muito, Filomena, onde é que é o nosso grande... amigo, o artista Gustavo Rosa, lembra do Gustavinho, né? Claro. Que Deus o tenha num bom lugar. E grandes pessoas aí. Então, mas eu não comecei pela cozinha nesse segmento, eu comecei pelo salão, né? E depois me despertou a vontade de ir para a gastronomia mesmo, para a cozinha. Então aí eu fui fazer curso, fui viajar um pouco por essa América Latina. Nossa, meti um mochilão e fui fazer um mochilão, então... chegava em algum lugar, por exemplo, na Argentina, chegava num bom restaurante, pedia para fazer ali um estágio e, né, se tinha algo a me agregar naquilo dali, então fazia o estágio, às vezes acabava virando um funcionário ali, custeando mesmo a operação dessa viagem, sabe? Mauri, como é que você era? É multitarefa, né? Sim, como chefe, né? Sim. Essas viagens que você fez e essas rondas por vários países e por vários tipos essa América Latina... Isso influenciou a tua arte na culinária, não? Muito, Paulo, muito. Por quê? Porque acabei trabalhando com vários chefes diferentes, né? Tive a minha base aqui no Brasil, esses que eu citei, e outros mais, que, não fui citado aqui, mas acabei pegando uma base de outro, porque o chefe, o que acontece? O chefe é o seguinte, o cozinheiro, né? Vamos dizer o cozinheiro. O chefe seria o cargo, e aí essa pessoa, além dele fazer a sua formação, estudar, mas ele pega bases. Então ele pega a experiência de um, de outro, daquilo, e depois ele constrói a sua assinatura. É o que eu fiz nessa trajetória dos meus 20 anos, nessa trajetória já na área da cozinha. Fora da cozinha, dá 30 anos no meio da gastronomia já envolvido, né? Então, aí eu formei a minha base dentro da gastronomia, né? Estudando aí os pratos clássicos, estudando aí, bom, enfim, aprendendo cada dia mais, desenvolvendo, mudando receitas aonde é permitido mudar, tirando as clássicas, criando as receitas, porque o chefe tem que escrever, tem que ter as suas receitas próprias também, né? Não é só reproduzir. Reproduzir a gente aprende na escola, mas aí a gente tem que aprender também a criar. Às vezes a maior arte do chefe está justamente
na simplicidade, né? Ele descomplica uma receita, Exato. né? Esse termo muito usado agora, eu vou até usar a coisa pronta aí, do mais é menos, sabe, essa coisa toda, mas é uma verdade. Assim? Porque às vezes eu pego, muitas vezes até pegava para estagiário, não sei, no Bistrô Arraiz, no meu restaurante que eu estava agora recente, ou alguma parceria que eu tive, no Espaço Amauri Arraiz, que eu tive em Moema, e algumas consultorias por aí. Então, às vezes, você pega estagiário para estar fazendo com você, e eles estão numa viagem tão louca que ele acaba querendo, emendando uma coisa com a outra, não tendo uma certa leitura daquele alimento, não tem harmonia. O negócio deles é fazer... Eles querem diferenciar tanto, muitas vezes, tem que ter cuidado nessa mudança, porque eles acabam fazendo uma coisa que, às vezes, não tem lógica alguma, sabe? Você fala, pô, então o primeiro passo de um cozinheiro é aprender sobre os alimentos, é conhecer os alimentos. Qual a potência de um alho, qual a potência de um limão, qual a potência do... Saber os alimentos que predominam, para depois você fazer essa viagem de misturar romã com alho, com vinho, com não sei o quê, que é o que eu vejo muitas vezes. Eles querem apresentar algo tão diferente que não... descarta a experiência. Quer inventar a roda, né? Exato, você falou tudo, Rodrigo, essa é a verdade. Então, não, você tem que ter um certo cuidado aí, você tem que... Pô, você já tem a base do clássico, você já tem a base e depois você vai criar o seu, mas tem que ter coerência no alimento, tem que ter coerência, né, meu? Então, hoje em dia... Mas isso leva tempo também, né? Óbvio, por isso que eu disse para você que se cria-se a sua base. Todo chefe cria a sua assinatura, cria a sua base, né? Essa base ele tira de experiência de outras bases que ele pegou com outros chefes. E aí ele vai fazer a sua trajetória, né? Isso então, que você estava falando, eu lembrei de um fato. Que uma vez eu estava lá na Califórnia, saí de São Francisco, passei por uma cidade chamada Carmel. Sim. Eu estava indo para Los Angeles. Passando a ponte. Passando a ponte. Muito charmosa. Lá, muito bacana. Aquela estrada, né? Tem um primeiro povoado ali, que é uma aldeia de pescadores, né? E depois lá Carmel. E aí eu cheguei à noite lá em Carmel e perguntei lá, qual é o prato de vocês aqui? Olha, a gente tem aqui o espaguete ao limone, né? E eu sempre gostei. Né? Sim. Experimentei. Bem feito, nunca maravilha. mais eu esqueci. E depois eu fiz questão de perguntar. Ficou marcante. Sim. E eu perguntei, ele falou, é muito simples. E ele me deu a receita pulo do gato, dele. O pulo Nós do gato. falamos o pulo do gato. E era uma coisa tão simples, cozinha. Tão fácil, né? Que é isso que você está falando. Às vezes querem complicar tanto que acaba perdendo a essência. Não é por aí. Então você tem toda a razão que você está falando. Então, falando de Califórnia, uma hora você precisa convidar a Aline Davis, a Master Coach lá, que ela é californiana. Você vai poder falar muito da Califórnia com ela. Ela é californiana. Dia 6 de outubro eu estou indo. Fico até 16. Então, vou para Califórnia. Ela é californiana, você sabe, né, Jorge? Sim. Então. Mas olha, a gastronomia é isso. A namorada dele, deixa eu só falar. Ela é coach no Brasil. E uma vez eu falei, poxa, Nene, as pessoas ficam ensinando coisas aqui, às vezes a gente percebe que a pessoa não sabe nem para ela. Ela falou, não vou falar, porque a ética ela não me permite, mas ela é muito... E ela dá palestra em alemão, né? Não, ela dá palestra. Ela tem o instituto, né? É o instituto dela, o Arline Davis. Então, o pessoal acompanha ali a Arline Davis. Vamos trazer ela aqui. A pessoa maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas você já conheceu, você viu o tamanho da inteligência da pessoa, né? Exatamente. Bom, eu escolhi bem, né? Imagina. Ela te escolheu. Vamos pensar assim, entendeu? Fomos escolhidos um ao outro, mas...